irmãos? Podem se sentar. Antes de começar a pregação, eu acho que eu fiquei muito emocionada durante o culto, porque acho que como já há um ano aí como líder de jovens, e mesmo que eu não seja líder dos adolescentes, ver eles aqui louvando, o Helder aqui pregando, lembrar que o Bruno não cantava antes, é um prazer tão grande. Eu tenho muito orgulho de todos eles, sinto como se fosse mãe mesmo. Então, cada pequeno passo que eu vejo eles conseguindo, mesmo que seja pequeno, eu fico, gente, se não acontecesse mais nada hoje, eu voltaria para casa satisfeita, sabendo que Deus é bom e que o nosso trabalho vale a pena. Então, e os meus meninos da escola de pregadores, amo eles. É filho mesmo. Puxo a orelha, ensino, mas me dá muito orgulho também. E sobre a pedidos desesperados durante muito tempo, eu vou falar hoje sobre relacionamento, aproveitando que é um culto de jovens, né? Mas é claro que mesmo aqueles que já são casados, acredito que Deus tem algo a nos falar hoje. E mesmo que a gente já tenha experiência, já tenha vivido muitas coisas, Deus sempre tem algo a mais para nos ensinar. Então, que Deus possa falar aos nossos corações e que isso venha gerar frutos, venha plantar sementes nos nossos corações. E para começar a falar sobre isso, eu quero falar alguns textos sobre o quanto que o casamento é algo incrível, é algo extraordinário, algo que é um plano de Deus, é algo que nós devemos desejar e que foi algo para ser criado, para ser algo bom. Em Eclesiastes 4, no versículo 9, Salomão vai falando: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 10 dobras não se rompe com facilidade. E em Mateus 18, no versículo 19, vai falar também: também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, e isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Deus vai falando, não somente com questão a amizade, a questão a família, a igreja, mas o casamento também é assim. Deus fala que é melhor serem 2 do que 1. Porque com 2, um pode levantar, o outro pode ajudar na fraqueza do outro. Então o casamento, assim como a igreja, vocês ter alguém ao seu lado para caminhar junto com você te faz mais forte, te ajuda na caminhada e é algo bom. E Deus fala que se 2 ou 3 concordarem, aquilo será ligado no céu. Então imagina o poder de um casamento onde ambos concordam e que ambos estão caminhando na mesma direção. Isso é muito poderoso. E em Gênesis, Deus vai falar que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Porém Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque Deus não é um, Deus é 3. Então Deus também é uma família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a família, o casamento revela a imagem de Deus. Não 1, mais 2, mas a igreja, mais o casamento, mais uma família. Então casamento é um plano de Deus, é algo extraordinário, é algo que tem um poder muito grande. E até mesmo na vida de Jesus, o primeiro milagre que Deus realizou foi em um casamento. E a Bíblia termina em um casamento. Então casamento não é qualquer coisa, não é algo que a gente deve levar levianamente ou desistir facilmente, porque é a segunda decisão mais importante da nossa vida, porque a primeira é aceitar a Jesus e a segunda é com quem a gente vai se casar.
Muitas vezes quando a gente está solteiro, ou a gente às vezes está namorando e está planejando se casar, a gente tem o grande questionamento: como saber se esse relacionamento é da vontade de Deus? Será que isso aqui vai ser bom? Será que esse casamento vai dar frutos? Será que eu estou indo pelo caminho certo? E a gente tem muitas dúvidas. E eu vim falar um pouco sobre isso, sobre o relacionamento segundo a vontade de Deus. E primeiramente, antes mesmo de você conhecer qualquer pessoa, às vezes você já está namorando, a primeira coisa que é necessária para viver um casamento, para viver um relacionamento segundo a vontade de Deus é amar a Deus em primeiro lugar. O óbvio é o primeiro mandamento, é óbvio, Nicole, que eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Mas não é só por causa disso. Em Tiago 4:4, ele vai falar: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus é um Deus ciumento. Ele não vai abençoar um relacionamento que vai colocar Ele em segundo lugar. Então não é apenas, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar para que eu tenha um relacionamento segundo a vontade de Deus. É porque Deus não vai aceitar um relacionamento em que Ele seja o segundo. Então, antes mesmo da gente entrar no relacionamento, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Agora, como a gente sabe que a gente ama em primeiro lugar a Deus? Primeiro Jesus tem que ser o suficiente. O suficiente para toda a nossa vida, em relação a todas as áreas. Então, se você pensar, será que eu estou endeusando o casamento? Será que eu estou endeusando o relacionamento? Será que eu estou colocando ele no lugar que ele não pode? É simples. Se Deus nunca te desse uma pessoa para você se casar, você seria satisfeito? E se Deus te falasse: não, você vai casar daqui a 10 anos, você estaria satisfeito? Você estaria feliz? Você estaria bem? Ou você entraria em desespero, pensando: agora, Senhor, e agora? O que eu faço? Quem é que vai me dar um abraço? O que eu vou fazer? Eu vou morrer sozinho nessa vida. E daí? Jesus tem que ser o suficiente. Eu odeio a frase: ai meu Deus, eu vou morrer sozinho, pobre de mim. Por quê? Você tem Jesus, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Enquanto Jesus não for o suficiente, enquanto você não precisar de um relacionamento, você não está pronto para ter um relacionamento segundo a vontade de Deus. Agora, se você quiser ter um relacionamento fora da vontade de Deus, aí tanto faz. Mas não pergunte para Deus se Ele abençoa ou não esse relacionamento. Se você souber que você não está amando Ele em primeiro lugar, que aquele relacionamento, antes mesmo de acontecer, já está roubando o lugar dele. E quando você já está namorando, como é que você sabe que você não está amando a Deus em primeiro lugar? É só se questionar. Se Deus te tirasse essa pessoa agora, você perderia o sentido da sua vida? Você perderia a sua felicidade? Seu chão cairia? Porque isso acontece com o ídolo da nossa vida, com o Deus da nossa vida. Então, se o relacionamento é o Deus da nossa vida, a partir do momento que Deus tirar, você morreu. Acabou. Não tem mais você não é mais feliz, você perdeu o sentido da sua vida. E isso também junto do casamento. Se o marido ou a esposa morrer, você vai perder o sentido da sua vida, você vai parar no meio do caminho, você não vai mais caminhar, você não tem mais um propósito. Então Deus precisa ser o primeiro, porque Ele não vai ceder o lugar dele para nada. E em segundo, eu vou ser odiada profundamente agora, mas enfim, é a vontade de Deus, né? Mas para um relacionamento ser a vontade de Deus, primeiramente, antes de qualquer coisa, nós precisamos honrar os nossos pais. E por quê? Primeiro que eu falei, o primeiro, né, que para amar a Deus em primeiro lugar, Deus fala: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E se honrar os pais é o mandamento de Deus, obviamente uma coisa ligada à outra, né? E segundo, porque honrar os pais é ser cristão. Porque a Bíblia inteira, ela fala sobre honrar uns aos outros, sujeitar uns aos outros,
servir uns aos outros, amar ao outro como Jesus nos amou. Então, se nós não somos capazes de amar os nossos pais, de honrar os nossos pais, nós não seremos capazes de fazer isso com o nosso cônjuge. Não seremos capazes, porque parece difícil honrar os pais, mas casa. Porque o pai é uma autoridade, e no fundo você pensa, não, mas um dia eu vou sair daqui e vai dar tudo certo. E aí você casa, e aí você vê que o buraco era muito mais embaixo. Porque ali, é ombro a ombro. Os mesmos com o mesmo nível de importância, de autoridade, de responsabilidade. E aí a guerra está feita. Porque se você acha que você tem que, com os seus pais, você tem que às vezes fazer algo que você não gosta, fazer algo que você não quer para agradar eles, imagina quando casar. É só o que você vai fazer o tempo inteiro. Então, se você não honra os seus pais, se você não é um bom filho, já é um pré-requisito para um casamento com muito sofrimento e com muita dor. Em terceiro, calma gente, vai. Deus é bom. Ele sabe do que Ele fala e tudo é para o nosso bem. Em terceiro lugar, você ama a Deus em primeiro lugar, você honra os seus pais. Em terceiro, você tem que saber quem você é. Porque como é que você vai se relacionar com alguém e vai falar para ela daquilo que você não gosta, daquilo que você gosta, do que você quer fazer da sua vida, daquilo que você não tolera, as suas virtudes, qualquer coisa, se você não se conhecer. Aí lá na frente você vai descobrir, poxa, isso aqui eu não suporto, e agora? O que eu faço? Não descobri isso antes, não falei isso antes, agora eu estou casado, o que eu faço? Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é e principalmente o seu valor. Não só das suas características, mas o valor que você tem, a sua importância, o quão amado você é, o quão valioso você é, para que você não seja enganado por palavras. Porque muitas vezes, principalmente mulher, é muito levada pelas palavras. Então, caraca, ele me acha tão bonita, preciso ficar com ele agora, porque não vou encontrar mais ninguém que goste de mim, que me ache bonita. Jesus te acha linda, e isso é o suficiente. Nós precisamos saber quem nós somos e quem nós somos em Cristo. E depois disso, saber para onde você está indo, qual o seu propósito, para qual caminho você está indo, onde você quer chegar, qual é o seu chamado, para onde Deus está te levando. Porque o casamento é uma missão que vocês vão cumprir juntos, lado a lado. Se vocês estiverem caminhando para lugares opostos, vocês vão matar o chamado um do outro. E a grande questão é que em primeiro lugar vem o reino de Deus e não a pessoa com quem você está se relacionando. Se aquela pessoa está trabalhando o seu chamado, não é para ficar com ela. Ela pode ser tudo, perfeita, maravilhosa, encaixar em tudo. Não está indo para o mesmo caminho? Tchau. Não dá. Não dá para caminhar, não dá para colocar o relacionamento acima do reino de Deus, acima da vontade de Deus para a nossa vida. E isso é você antes de conhecer qualquer pessoa. Você está ali pleno, bonitinho, no seu canto, não conheceu ninguém, seu coraçãozinho não está batendo por ninguém. E você pensa, eu ainda não tenho esses requisitos. Então, nem pensar, nem cogitar. Quando o coração bater mais forte, muda para outra cidade. Mas não fica nem perto da pessoa, nem olha, nem conversa, não tem nenhum papo. Porque o coração é enganoso e o hormônio não é convertido. E não importa o quanto que você ora, interceda, o hormônio vai continuar ali. Então é manter distância, porque não adianta nem pensar no relacionamento sem ter essas coisas. Então vamos voltar? Amar a Deus em primeiro lugar, honrar aos nossos pais, saber quem nós somos, nossa identidade e o nosso propósito. E uma coisa que eu esqueci sobre identidade: nós precisamos ser pessoas curadas para estar dentro de um relacionamento. Uma pessoa ferida por rejeição, por abandono, por traição, por qualquer outro tipo de coisa, ela vai ferir a outra pessoa. Tudo ela vai ver a partir daquela cicatriz. A pessoa não fez nada, mas por ela ter sido ferida, por ela ter sido rejeitada, ela vai interpretar tudo que a outra pessoa fizer a partir dessa ferida que ela tem.
Então, enquanto você não for curado, não souber quem você é, Deus não for o centro da sua vida, enquanto você não souber o seu propósito, enquanto você não honrar os seus pais, é perda de tempo você pensar em um relacionamento. Só se você quiser sofrer profundamente e fazer algo que é contra a vontade de Deus, porque o princípio de tudo, a pergunta é: como saber que um relacionamento é a vontade de Deus? Se você está no relacionamento e não tem esses pré-requisitos, adivinha, não é a vontade de Deus, não adianta nem orar. Só se você, Deus, tanto faz a sua opinião, eu vou fazer o que eu quero. Aí é com você, aí é do seu discernimento. Mas se você perguntar a opinião de Deus, já está claro, é essa. E aí você é essa pessoa, você chegou lá, sabe? Você já deu o primeiro passo. Agora é encontrar alguém que também está assim. Porque não adianta de nada a gente achar que a gente é o Espírito Santo e que a gente vai se relacionar com alguém para fazê-la chegar nesse lugar. Não, a gente tem que encontrar uma pessoa que está nesse lugar. Por quê? Lembra que o primeiro é Deus estar em primeiro lugar? Se a pessoa não tem Deus em primeiro lugar, é muito capaz de você virar o ídolo dela. E você sabe que Deus é ciumento, Ele vai cobrar de você depois. Se você se relaciona com alguém que não honra os seus pais, como você acha que essa pessoa vai te tratar quando vocês se casarem? Você acha que ela vai abaixar a cabeça? Vai falar: não, meu bem, vai dar tudo certo. O seu jeito é o melhor, porque nós nos amamos e vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. E se você se relaciona com alguém que não sabe quem ela é, como é que você vai saber que as coisas vão dar certo entre vocês? Se você não sabe como a pessoa reage, se você não sabe quais são os ideais dela, como é que você sabe se aquilo não é algo que você não suporta? E se a pessoa não sabe para onde ela está indo, como você vai saber que vocês estão indo na mesma direção? Então, um ponto interligado ao outro, não é só você, mas a outra pessoa também. E para finalizar, não a pregação, mas essa parte, sobre o porquê que quando que o relacionamento vai ser a vontade de Deus, os dois se encontram, os dois estão nesse lugar, porém ainda falta uma coisa: maturidade. Muitas vezes a gente está nesse lugar, mas ainda não estamos maduros. E maduros em 3 áreas. Primeiro, nós precisamos ter maturidade financeira. Ou seja, como a gente vai querer montar uma família? Principalmente os homens, como você vai cuidar de pessoas? Se você precisa de R$20 para sair, para pagar um lanche, não dá. Você tá saindo, você não vai mais depender dos seus pais, não é eles que vão mais pagar as suas contas. E, gente, viver é caro, é muito caro. Deus ainda foi, não vou falar maldoso, mas Ele foi bem rígido comigo e com Isaac, porque Ele ainda fez a gente casar com R$1.000, e foi muita luta, foi muito choro, foi muito sofrimento. Então a gente achar que a gente vai casar e vai ser tudo flores, vai ser tudo lindo e vai estar tudo certo, sem dinheiro, sem ter um trabalho, sem ter uma perspectiva de futuro, não é para ser rico, mas tem que ter pelo menos onde cair morto, né? Não é possível. E o segundo é maturidade espiritual, porque vocês vão sair da cobertura dos pais, da casa dos pais, e vocês vão ser a cobertura espiritual da sua casa. E principalmente o homem, que vai ser o sacerdote do lar, você tem maturidade espiritual para cobrir a sua casa. Você está pelo menos cobrindo a sua própria vida, pelo menos. Porque cobrir a sua vida é uma coisa, agora a dos outros, você ser responsabilizado pela vida dos outros, de interceder, de orar, de alimentar, de falar: ok, agora nosso culto, ler a Bíblia. Você sabe ensinar alguma coisa da Bíblia? Você sabe alguma coisa? Não tem como entrar no relacionamento sem maturidade espiritual. E a última, maturidade emocional. Você tem que ser uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa que sabe conversar, sabe? Uma pessoa que tem controle das suas emoções. Uma pessoa instável emocionalmente, uma pessoa que é imatura emocionalmente, fere profundamente e estraga o relacionamento. Algo que era para ser bom, algo que era para fluir, algo que era para ser bênção, tá ali, ó, no mesmo ponto, o tempo inteiro. A pessoa fala: eu não sou mais importante,
eu não sou mais amada, tudo está dando errado na minha vida. Que isso? Isso não é maturidade emocional. Não tem como. É porque o fulano está conversando com meu amigo e eu estou com ciúmes. Que isso? Imaturidade emocional. Não consegue lidar, sabe, com as situações da vida. Não tem como entrar dentro de um relacionamento se você tem imaturidade emocional. É algo que você precisa curar em si mesmo e buscar, porque senão o relacionamento não vai dar certo. Você vai se tornar uma pessoa tóxica e vai destruir aquilo que era para ser bom. Para um relacionamento ser da vontade de Deus, ambos precisam amar a Deus em primeiro lugar, precisam honrar os pais, precisa ter identidade, ser curado, ter propósito, ter maturidade nas áreas da vida. E gente, qual é o principal? Tudo isso que eu falei é massa, sabe? É muito bom. E talvez até muitas pessoas lá fora façam, tirando a parte de amar a Deus em primeiro lugar, mas, sei lá, são pessoas saudáveis, sabe? Tem pessoas que não estão na igreja, ela tem relacionamentos bons. São menos, mas tem. Existem pessoas, existem casos, tipo, essa pessoa nem é da igreja e tem um relacionamento mal tranquilo. Dá tudo certo para a vida dela, eles seguiram a vida. A grande questão, e que talvez nós tenhamos nos esquecido, e eu vejo que muitas vezes a gente não percebe, é que o casamento, quando você escolhe alguém para caminhar com você, alguém para se relacionar, alguém para você namorar, e você pretende se casar com ela, nós esquecemos que o casamento não é sobre mim. O casamento não é sobre eu, não é sobre o que eu quero fazer, não é sobre a minha vontade, não é sobre o meu jeito, não é sobre o que eu desejo, é sobre nós, e é sobre revelar Cristo e a igreja. Jesus, Deus, não criou o casamento para que a gente tivesse vou fazer isso aqui para eles ficarem felizes. Porque por muitas vezes a gente pensa, não, eu quero casar com alguém, por quê? Porque é bom, porque a gente vai ser feliz, e aí eu gosto da companhia da pessoa, e aí vai ser uma companhia agradável, mas o casamento não é para você. O casamento não é para você. O casamento é para revelar Cristo à igreja. O casamento é para revelar tanta coisa que eu acho que a comparação que a Bíblia mais faz é com o casamento, é com a família. Então não é pouca coisa. O casamento é algo muito sério e nós temos a responsabilidade, a partir do momento que nós nos casamos, nós tenhamos a certeza de que isso vai estar revelando Cristo à igreja e que a gente não entrou com a motivação errada. Tanto que o casamento, na verdade, é uma ferramenta que Deus tem, não só para revelar, mas é uma escola de morte. Porque o que é ser cristão? Negar a si mesmo. É carregar a cruz. É fazer a vontade de Deus e não a nossa. E quem melhor para nos ensinar isso do que o casamento? Então o casamento eu não entro pensando, o meu jeito é o melhor, eu sou o bambambam, o outro que está sempre errado, e se as coisas fizerem do jeito que eu quero, vai dar tudo certo. O casamento não é sobre mim. O casamento é o que eu posso fazer para formar Jesus no outro. O que eu posso fazer para revelar Cristo na vida dele. O que eu posso fazer para servir. O que eu posso fazer para amar um pouco mais hoje. O que eu posso fazer? O casamento é algo para formar Cristo em nós. E é a mesma coisa na igreja. Na igreja a gente acha que era para ser todo mundo lindo, muito perfeito, maravilhoso. Mas Deus usa a igreja para formar o nosso caráter. Porque a gente acha, nossa, eu sou tão bom. Aí vem uma pessoa e faz uma coisa, aí fica rancoroso. Fica magoado pro resto da vida. Tem certeza que Cristo está formado em você mesmo? Porque Deus usou aquela pessoa lá que você julga, que está culpando, está falando um monte de coisa para te mostrar que você tem algum problema e que você precisa se ajoelhar e pedir misericórdia para Ele te transformar. E o casamento ainda é mais profundo ainda, porque você não vai se livrar daquela pessoa. Aquela pessoa vai estar lá todos os dias, você vai dormir com ela, você vai falar com ela, você vai conversar com ela todos os dias. Então você não tem como fugir. Porque da igreja, você senta do outro lado. Da igreja, você vem no domingo, na quinta, na terça, mas não é todo dia. E quando você está com raiva, você engole e volta para casa. Mas quem está lá?
a pessoa com quem você se casou. E quando nós entendemos para que o casamento existe, a gente pensa pelo menos umas 50 vezes antes de entrar, porque você entendeu que você não vai entrar no casamento para ser feliz. Você não vai entrar no casamento para receber qualquer coisa, você vai entrar no casamento para entregar. Você vai entrar no casamento para derramar na vida da pessoa. E se em algum momento você pensar, eu vou me relacionar com tal pessoa, porque quando eu estou com ela eu recebo isso, está no sentimento errado. Porque a partir do momento que ela não te der, e aí? Acabou? Acabou. Mas o casamento não é sobre isso. Nós devemos parar de ser egoístas e olhar para o nosso próprio umbigo e achar que o casamento é para aquela pessoa nos servir, para aquela pessoa nos fazer sentir bem. Quem tem que estar nesse lugar é Jesus. Jesus é a nossa única fonte de alegria, de prazer, de identidade, de tudo. Nosso único papel no casamento é derramar na vida da pessoa, mas é por isso que o casamento é extraordinário. Por mais que ele nos ensine a negar a nós mesmos, a morrer, basicamente nos ensina a ser cristãos de verdade. Ainda que você precise ser antes de entrar, mas você é um pouquinho mais depois. O extraordinário é duas pessoas que estão derramando uma na outra. Não é uma pessoa olhando uma para a outra falando, o que você tem aí, ó, me dá. Eu quero mais, faz isso para mim, faz isso aqui para mim. Ó, isso aqui deu errado porque você fez isso de errado. Ó, isso aqui deu errado na minha vida porque isso aqui, você fez isso, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, são duas pessoas olhando uma para a outra e pensando, o que eu preciso mudar para transformar a vida dessa pessoa, para derramar mais Jesus na vida dessa pessoa. Você não está nem aí para o que está acontecendo com você, você só está pensando no outro. E o outro está fazendo o mesmo. É claro que muitas pessoas acabaram se casando, não entendendo esse princípio, não entendendo que essa era a vontade de Deus para o casamento. E as coisas foram difíceis. Um casamento mais unilateral. Porém, não há nada que Deus não possa transformar. E tudo começa por nós. A gente não tem controle no outro. A gente não tem controle por que o outro faz. Mas nós temos controle sobre o que nós somos, o que nós fazemos e o que Jesus transforma na nossa vida. E, gente, nós éramos pecadores. Nada que merecia. E Jesus entregou tudo. E foi isso que nos transformou. Então, entenda. Mesmo quem já está casado ou quem ainda vai casar, entenda. O casamento não é sobre mim. É sobre Cristo e a igreja. É sobre revelar algo muito, muito maior do que o nosso próprio alto prazer. E é claro que o casamento, quando alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o princípio, alinhado com aquilo que realmente deve ser, o efeito colateral é graça, cumplicidade, alegria, amor, perdão. É extraordinário quando as coisas de Deus estão alinhadas, o quanto que elas são extraordinárias. Então, quando a gente está no namoro, como a gente sabe que aquela pessoa vai ser a ferramenta para fazer Jesus, aparecer aqui na gente, a gente tem que pensar muito bem, Pensar muito bem naquela pessoa que a gente quer que trate o nosso caráter, porque, tem pessoas que vai ser mais difícil, você vai ter que ter mais de Jesus, sabe? Tem outras que vai ser um pouco melhor, mas a gente vai precisar muito de Jesus, porque a gente é muito egoísta, mas a gente tem que pensar nisso. Então, no namoro, você tem que caçar defeito. Ver defeito, não é ficar cego, não. Falar, nossa, eu tô namorando fulano, mas, nossa, maravilhoso, perfeito, tá tudo dando certo. E os defeitos? Não, não tem nenhum. Gente, namoro é para ver defeito. Qualidade, beleza, é bom, tudo mais, mas é caçar defeito, procurar. Como é que essa pessoa é com a mãe dele? Como é que essa pessoa é no dia a dia? Como é que essa pessoa reage quando ela está com raiva? Como é que essa pessoa reage quando ela está com preguiça? Como é que é? Deixa eu ver. Não gostei disso aqui não. Acho que eu não consigo suportar não. Se eu tiver que passar 60 anos da minha vida com essa pessoa, uma hora eu vou querer matar ela. Então isso aqui não dá. Aí você conheceu outra coisa, tipo,
não, eu acho que isso aqui Jesus consegue tratar em mim, eu consigo suportar, e a gente consegue levar, fazer um acordo ali, tá tudo certo. E aí quando a gente casa, aí que a gente faz isso, a gente tampa os olhos para os defeitos e vê só as qualidades. Quando Isaac faz algo que me irrita, eu penso, nossa, mas Isaac é tão assim, né, tipo, ele é tão bom nisso aqui, para tentar esquecer aquilo que me irritou, porque é isso, casamento não, aquela pessoa agora é perfeita, maravilhosa, esse aqui que me irritou, eu vou jogar no mar do esquecimento e vou recitar aqui umas 5 coisas que eu admiro nela, para ver se apaga aquela coisa que ela fez. É isso, é um intensivo ali, sabe? Então, e ainda para ajudar um pouco mais, o homem, ele, porque, deixa eu até ler aqui, Efésios 5, vai falar sobre o casamento. Aqui. Efésios 5, que fala sobre o papel do homem e da mulher. Mulheres, sujeitem-se a cada um seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em todos sujeitas aos seus maridos. Então, quando a mulher for procurar um homem, ela tem que procurar alguém que ela respeite, alguém que ela admire, alguém que ela fala, uau, ele é o cara. Cara, o que ele falar, eu confio, porque ele é um homem de Deus, alguém extraordinário que eu admiro profundamente. Não é amar. Gente, para a mulher, precisa de uma vírgula, ela ama. É da natureza da mulher amar. É fácil para a mulher amar, se apaixonar, é fácil. É da natureza dela. Por isso que a mulher não deve procurar alguém que ela ama. É claro que tem que amar, mas não é isso que determina. Você ama aquela pessoa, beleza, você admira ela? Você respeita ela, você respeita quem ela é, você acredita nela, você acredita naquilo que ela fala, você confia nela. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O homem, ele tem que achar uma mulher não somente que ele ame, mas que ele está disposto a entregar a vida dele por ela. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para ver ela crescer, para ver ela alcançar tudo na vida dela, para ela ser tudo que Deus tem na vida dela. A mulher procurar alguém que ela respeite e admire. O homem encontrar alguém que ele ame profundamente, ao ponto de sacrificar a sua própria vida. Só que muitas vezes a gente pode ser enganado mesmo assim. Eu estudo sobre casamento desde os meus 13 anos. Eu sou perdidamente apaixonado sobre casamento. Foi a única coisa na minha vida que eu nunca perdi o interesse. Sempre busquei, sempre vi curso, sempre vi pregação. Quando eu via casais falando sobre casamento, eu ficava assim, ó. Uau, que legal. Que coisa incrível. Eu não sei quantas pregações eu já vi sobre casamento. Eu sou apaixonada sobre isso. E mesmo assim, o nosso coração é enganoso. E eu quase fui enganada. Fui enganada, mas não ao ponto de ser irreversível. Mas, mesmo sabendo de tudo que eu sabia, ainda assim eu fui enganada. E o que me ajudou? Ouvir as pessoas que me amam. Porque pode ser que nós estejamos enganados. Pode ser que a gente ache, não, cumpriu todos os requisitos, não, eu estou pronto. E aí os seus pais falam, não fica com essa pessoa. Os seus amigos falam, não fica com essa pessoa. O seu pastor fala, não fica com essa pessoa. Os seus líderes falam, não fica com essa pessoa. E você pensa, não, mas acho que é a vontade de Deus, porque eu orei e Deus deu um sinal lá e vai dar tudo certo. Você orou, você não ouviu e Deus falou, não é possível, vou ter que falar com outra pessoa para falar com ele. Não é possível. Gente, nós temos que confiar nas pessoas que nos amam. Confiar nas pessoas que nos amam. Porque às vezes nós estamos enganados, principalmente com relação ao nosso coração, principalmente com relação a algo
tão sério quanto o casamento, quanto um relacionamento. Nós precisamos de todos os sinais possíveis, sinais de fumaça, que, sei lá, o Papa vem e fala aprovado, de todos os sinais possíveis, porque senão não dá. Eu demorei 1 ano de namoro para ter o sim de Deus, para você ter ideia. Eu estava namorando tudo bonitinho, estava tudo dando certo, estava tudo lindo. Eu pensei, Jesus, por que você ainda não falou sim? E eu não tive coragem de noivar enquanto Deus não me desse o sim dele. E no meu interior eu estava ali, sabe? E eu não noivei enquanto as pessoas que eu mais confiava, mais amava, mais sabia que tinha de Deus, me disseram sim também. E aí você pensa, Nicole, mas assim, meus pais, você sabe, eles são loucos, entendeu? Então assim, eu sei que é de Deus, e os meus pais estão falando não e tudo mais. Gente, se for de Deus, Deus convence o seu pai. Não tem essa, entendeu? Você não está entendendo? Para falar para minha mãe e para o meu padrasto que eu ia me casar com o Isaac ganhando R$1.000, eu pensei, eles vão falar, não, isso é emoção, você está fazendo isso porque vocês estão apaixonados, vocês querem ficar juntos. Eu, Senhor, não vou falar para minha mãe, porque ela vai falar não, então você fala para ela. Já que você falou que é para eu fazer isso, que essa é a sua vontade, então convença ela. Deus mostrou em sonho para minha mãe e para o meu padrasto. Em sonho. Acho que ainda deu os 2 sonhos para o meu padrasto, só para, ter certeza. Porque no meio ali, ele ficou mas será, né? Você não quer esperar mais um pouquinho? Porque o negócio, não sei se, né? Vai dar certo daqui uns 2 anos, tudo mais. E aí Deus foi lá e deu outro sonho para ele, só para garantir. Então, assim, se é da vontade de Deus, as pessoas mais importantes da sua vida, Ele vai convencer, Ele vai testificar. Então, confie no que as pessoas ao seu redor também estão dizendo. E, gente, para finalizar, porque não entendi, porque o culto de jovens sempre, né, a gente pega para pregar, ainda é 8 horas, começou 7h45, começa a pregar 8 horas, mas dessa vez me entregaram mais tarde, mas eu queria comentar sobre isso, antes de finalizar. Gente, vale a pena confiar em Deus, porque tudo isso aqui é a palavra de Deus. É aquilo que Deus deseja para nós. E eu não nasci numa família em que eu tive um exemplo de casamento. Era para eu ter dado errado. Eu vivi mais tempo com a minha mãe solteira do que com ela casada. E ela passou por 2 divórcios. Meu pai passou por 2 divórcios. Acho que a família do meu pai, todo mundo divorciou. E uns 2 vezes também. Na minha casa, eu passei a maior parte da minha vida morando com a minha mãe, meu irmão, minha avó, meu tio, que até hoje nada. A minha tia se envolveu num relacionamento que também divorciou com um homem que não era da igreja. E era grita, era pancadaria todos os dias. Não era para eu ter dado certo. Era para eu ter crescido. Casamento não presta. Casamento dá errado. Ou entrar num relacionamento abusivo, em que eu estaria com um homem que me faria sofrer profundamente. Mas eu guardei uma palavra que a minha mãe me falou. Ela falou, Nicole, você não vai ter um relacionamento igual eu tive. Você vai ter um relacionamento incrível e você não vai se divorciar e vocês vão ser casados, vocês vão ser muito felizes. E volta e meia ela repetia aquilo para mim e eu fiquei, quer saber? É verdade. Não importa o que tenha acontecido na minha família, não importa o que tenha acontecido na minha vida, eu vou ser diferente. Eu vou ter um casamento extraordinário. E eu lembro que com 13 anos eu olhei para o espelho e eu falei, Senhor, eu não vou namorar com aquele que não seja o que o Senhor escolheu para mim. Não quero nem saber. Faz a pessoa desaparecer, mas eu não quero saber. Eu só vou namorar com a pessoa que o Senhor escolheu para mim. No auge dos 13 anos, claro que eu namorei aquele ano, mas depois eu me arrependi. 1 semana depois eu terminei. Eu me arrependi e falei, Senhor, agora é verdade. Agora é verdade. Vou me manter fiel aqui. E, gente, eu busquei. E uma coisa que o Espírito Santo me falou naquela mesma época, falou, Nicole, não adianta você esperar essa pessoa, ela vai vir, mas cuidado, porque pode ser que ela venha, mas você não seja a pessoa que ela orou. Então, primeiro, creia, descanse e seja a pessoa que merece essa que você está orando.
Porque, né, a expectativa também vai estar alta do outro lado. Você vai cumprir com essa expectativa? Então continua. Aí eu levei muito a sério aquilo. Não, então é agora. Então eu comecei a buscar, comecei a melhorar. E, gente, eu gostava tanto de ouvir conversa de casais, tanto pro bem quanto pro mal. Porque quando eles elogiavam, falavam, nossa, eu faço isso, faço aquilo. Nossa, que legal, vou anotar aqui. Porque isso aqui o pessoal gosta muito, acha muito massa. Então, vou tentar fazer e buscar isso numa pessoa. E aí, quando era pro mal, eu falava, não, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Eu, eita, acho que não quero que meu marido faça isso aqui, não, vou anotar aqui. Não, tipo, se ele fizer isso aqui, eu acho que eu não ia reagir igual a outra pessoa. E eu ficava discutindo com um casal na minha cabeça sobre o que eles estavam conversando. Porque eu queria aprender tudo o que fosse possível. Eu sabia que na minha vez, na prática, tudo é diferente, mas o máximo de conhecimento que eu pudesse obter, eu estava ali, em cima, o tempo todo ali, querendo saber de tudo. De tudo, de tudo. E isso me ajudou. Porque no meu namoro, quando eu conheci o Isaac, por eu ter tido a vida que eu tive, por eu não ter tido um pai presente, por eu não ter tido essa presença, sabe? Essa imagem de um pai, tudo que eu tinha para me curar, eu fui curada. Mas na hora que eu finalmente tive um relacionamento de verdade, apitou assim, sabe? Carência. Olha só, tá exigindo demais que ele fique com você e fica falando, porque você não me ama, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo e tudo mais. Aí Jesus, eu tipo, lembra aquilo que eu te ensinei? Isso aí não é culpa dele não, isso aí a culpa é sua. Você está carente demais. E isso é por causa disso, disso e disso. E eu não, beleza, preciso curar isso aqui antes de continuar esse negócio aqui. E aí eu parei e Deus me curou. Então é importante a gente ter o conhecimento, porque vai ter coisas que é no caminho. E quando você casar, vai continuar no caminho, vai continuar sendo curado, vai continuar vivendo as coisas, vai continuar crescendo naquilo. E, gente, eu não tenho mérito nenhum no casamento que eu tenho hoje. Porque foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me tratou, foi o Espírito Santo que tratou o Isaac, foi o Espírito Santo que fez tudo. Sem o Espírito Santo é impossível você viver um relacionamento extraordinário. E sabe o que me deixou muito triste? Porque eu descobri. Porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu busquei foi porque eu falei, Senhor, você tem algo top, você tem algo massa demais para a minha vida. E eu quero isso, não quero nada menos do que isso. Não quero um bom, não quero o ótimo, eu quero o extraordinário. Eu quero viver o casamento assim, sabe, top. Só que eu descobri que nem todo mundo quer isso. Porque há um preço a se pagar para você viver o extraordinário de Deus. E aí eu pensava, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque aí você vai ter isso, você vai ter... Não, para que isso? Tá bom assim. Tá bom, então, né? Fazer o quê? Se para você tá bom, então o que eu posso fazer, né? Mas, gente, eu desafio aqueles que às vezes estão no relacionamento, às vezes estão buscando um relacionamento, tenham fé e busquem o extraordinário. Não se contentem com o bom, com o legal, tipo, tá legal. Não, Deus tem algo extraordinário. Extraordinário. Todos os dias que eu deito na minha cama, não importa as dificuldades, não importa as discordâncias, não importa a coisa que acontece, toda vez que eu me deito na minha cama, eu falo, Pai, obrigada pelo casamento que eu tenho. Obrigada, Senhor. Valeu a pena cada momento, cada renúncia. Todo mundo que ficava falando, Nicole, namora, olha lá aquele menininho, blá, 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 vai lá. Eu saio fora. Oxi. As pessoas achavam até que eu nunca ia namorar na minha vida, porque eu era muito brava. Mas valeu a pena, porque hoje eu conheço mais a Jesus. Não é porque eu sou, nossa, um casamento extraordinário, eu sou mais feliz. Não, porque eu era feliz com Jesus já. Mas eu conheço mais a Jesus agora por causa do meu casamento. Jesus foi mais formado na minha vida hoje por causa do meu casamento. E eu mal posso esperar para ver como meu casamento vai estar aqui há 10 anos. E eu não aceito, nunca aceitei na minha vida o que as pessoas disseram, tipo, início de casamento é lua de mel. Não, pela palavra de Deus, o vinho, ele é melhor no final do casamento. Ele só vai melhorando. Se você quer aceitar menos, se você quer aceitar a mesmice, fique para você. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver um casamento extraordinário. Eu vou criar filhos extraordinários que vão mudar uma geração.
E eu desafio vocês a ter fé e a desejar algo muito maior do que esse mundo está oferecendo. Pare de aceitar qualquer coisa. Pare de fazer qualquer coisa. Acredite no extraordinário de Deus, porque o que Ele tem é muito, muito maior. Eu sonhei com um casamento perfeito. Hoje, nada do que eu sonhei supera o que eu vivo hoje. Porque o Espírito Santo, Ele é fiel. Deus é fiel à palavra dEle. Quer dizer que eu não fico irritada? Quer dizer que eu não quero tacar as coisas na cabeça da que... Não é isso. Mas todos os dias eu sou melhor do que ontem. Todos os dias, apesar das dificuldades, eu amo mais a Ele. Não é o contrário, não. Não é tipo, nossa, eu amava tanto Ele antes, mas hoje em dia, né? Não, amo muito mais. No namoro, que as pessoas falam, porque no namoro é apaixonadinho, tudo bonitinho. Eu amo muito mais Ele hoje do que no namoro. Amo muito mais, admiro muito mais, respeito muito mais. E é isso que Deus faz. As coisas de Deus são de ponta cabeça. As coisas são o contrário. Aquilo que é a lógica do mundo não é a lógica de Deus. Então que a gente possa ter coragem de viver isso na nossa vida. E não é porque a gente casou errado que isso é impossível de acontecer ainda não. Porque não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Nós temos que ter coragem de ser os primeiros a acreditar nisso e a mudar. Amém? Eu quero fazer uma oração. Mesmo para aqueles que já estão casados, se vocês puderem ficar de pé. Senhor, nós apresentamos a nossa vida. Para aqueles que ainda não têm um relacionamento, para aqueles que já estão no relacionamento, Pai, nós queremos viver o Seu extraordinário. Apesar da nossa história, apesar de quem nós somos, apesar de quem nos casamos, apesar de tudo que aconteceu na nossa vida, nós cremos e confiamos na Tua palavra. Cremos que o Senhor é fiel e cremos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E nós cremos e nós vamos viver isso na nossa família, com os nossos filhos. E os nossos filhos terão casamentos ainda mais extraordinários do que nós, porque é isso que o Senhor é. O Senhor faz a cada dia melhor, que nós tenhamos, Senhor, a Sua imagem, que nós venhamos refletir a Sua imagem, que nós venhamos revelar Cristo, a igreja, para este mundo, que nós não venhamos aceitar qualquer coisa, que a gente não venha aceitar ser qualquer um, mas que nós venhamos ter fé e crer no Seu extraordinário, Pai. Amém.